Foi dia em que eu testei a teoria do espelho e fiquei aterrorizado. Certo dia, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu fui visitar a minha prima mais velha, na casa nova dela. E como ela morava sozinha, a gente ia fazer uma noite inteira de filmes, jogos, essas coisas assim. Mas, quando eu entrei na casa dela, eu percebi que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa estava errada. A televisão que tinha na sala dela estava coberta com um lençol. O computador que tinha no quarto dela também estava tampado com um pano. E todos os espelhos da casa também estavam cobertos. E tudo bem que a minha prima era meio birutinha da cabeça, mas aquilo ali tava muito esquisito. E eu, como uma criança curiosa e fuxiqueira, tive que perguntar pra ela: Ô prima, por que os espelhos, a televisão e outras coisas da casa estão tampadas? E aí, ela respondeu assim pra mim: Ah, isso aí é pra eu não ver o meu reflexo em nada. Porque eu vi um negócio na internet e decidi testar aqui em casa, lá no espelho do banheiro. Só que era de terror e funcionou. E agora eu tô morrendo de medo, porque eu acho que eu tô vendo coisa. Eu fiquei sem entender o que ela tava falando. Mas ela sempre foi meio assim, maluquinha. Então, eu só fingi que tava tudo bem e vida que segue. Mas no dia seguinte, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o computador e pesquisar sobre alguma coisa relacionada à teoria de terror do espelho, ou espelho do terror, alguma coisa assim. E eu demorei, mas eu achei um vídeo falando sobre isso. A pessoa que quer fazer tem que ir para um lugar que tenha um espelho pelo menos. E logo em seguida, tem que tentar deixar o ambiente o mais escuro possível. Porém, a pessoa ainda tem que conseguir se enxergar no reflexo do espelho. E então, começar a focar no seu próprio olhar no espelho, sem desviar nem para um lado, nem para o outro. E ali, parado, de acordo com a teoria, depois de alguns minutos, a pessoa vai começar a enxergar o ambiente em volta mudar ali no escuro. E o seu próprio rosto também começará a ficar diferente. E pelo que eu me lembro, nos comentários, algumas pessoas que testaram diziam que começavam a enxergar coisas atrás delas. Outras falavam que depois de um tempo, o rosto que elas enxergavam não era mais o delas. E eu, que já estava meio que acostumado com essas coisas sobrenaturais, lendo os comentários e vendo aquele vídeo, fiquei com uma vontade enorme de testar e ver se funcionava comigo. E aí, lá fui eu. Me tranquei no banheiro, apaguei a luz, acendi a lanterna do meu celular e comecei a me encarar. E eu fiquei lá, igual um bobo, pelo menos uns 3 minutos. E foi quando eu já estava quase desistindo que eu percebi que o meu rosto estava saindo disso aqui para isso aqui, ó. No reflexo estava parecendo que eu tava com cara de mal, mas eu tava normal. Eu acho que eu tava, pelo menos. E lá atrás, no final do banheiro, no box, dava pra ver que tinha alguma coisa lá atrás que parecia que tava se mexendo bem devagar. E eu, que adorava uma coisa de terror, me sentia o brabo. Acendi a luz, comecei a cantar: tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Abri a porta do banheiro e fui embora. E a partir daquele momento eu comecei a entender a minha prima. Aquelas imagens do que eu vi no espelho não saíam da minha cabeça. E eu comecei a ficar com medo de ver aquilo de novo. Então, sempre que tinha um computador, um